Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua fé como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, mais um dia firmes no nosso propósito. E com uma certeza no coração, como sempre temos falado, a resposta do nosso Deus é certa sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nenhuma luta, nenhuma batalha poderá nos parar ou nos deter. E quanto o Senhor nos entregar a vitória, a nossa força e o nosso espírito, ele será o mesmo como o de hoje, como o de agora. Pois o Senhor, ele renova as nossas forças. O Senhor renova o nosso espírito. O Senhor nos fortalece. Ele nos dá disposição para sempre lutarmos, sempre guerrearmos pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso casamento, assim posso dizer. O Senhor sempre nos dará força. Quando nós pensamos que estamos no nosso limite, estamos esgotados, o Senhor vem e nos renova. O Senhor vem e nos fortalece. Por isso que eu gosto muito da história de Caleb. Quando todos desanimaram, ele junto a Josué falaram que Deus poderia dar a vitória e que Deus daria e que eles estavam dispostos a lutar. Eu gosto de Caleb porque lá adiante, ele já velho, já de idade, já desgastado pelo tempo, assim posso dizer, ele diz que o espírito dele é o mesmo como a de 45 anos atrás. O que ele estava querendo dizer? Que a força dele, o espírito que estava dentro dele, era o mesmo de anos atrás. Meu amigo, a idade, ela pode até chegar, o tempo pode até passar, mas o nosso espírito, a nossa disposição e a nossa confiança em Deus, ela tende a só aumentar. Ela necessariamente ela tem que aumentar para que nós possamos suportar a intensificação das batalhas e das lutas que vêm contra nós. Porque o cristão, você tem que ter esse entendimento. O cristão, conforme o tempo vai passando, vai avançando, as lutas elas não vão diminuindo, mas pelo contrário, elas vão só aumentando. Mas conforme aumenta as lutas, assim aumenta a nossa fé. Conforme aumenta a dificuldade às quais nós venhamos enfrentar, mas da mesma proporção aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Pois está escrito que Deus só dá algo que nós possamos o quê? Suportar. Deus nunca dá algo além. Então, se a luta tem aumentado, se a luta tem se intensificado, é sinal que a minha força e o meu espírito também. Obviamente que eu vou alcançar vitórias, obviamente que eu vou alcançar conquistas, porque o Senhor, autor e consumador da fé, ele está comigo. O poderoso guerreiro tem lutado ao meu favor. Mas o meu espírito, a minha fé e a minha força, ela tem que aumentar, ela tem que se multiplicar. E para que você entenda, olha o que está escrito na palavra de Deus. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Você viu porque eu me encanto tanto com a história de Caleb? Mesmo passado 45 anos, ele diz: tal é o meu espírito hoje, como o de 45 anos atrás. Tal é a minha força hoje, como a de 45 anos atrás. Tanto para ir, como para voltar ao combate. Entenda bem, ao combate. Entenda algo. Caleb é um homem de 85 anos, já com a idade avançada, com um corpo limitado, mas o espírito cada vez mais o que? Forte. Veja bem, uma pessoa com 85 anos, ela já está debilitada e com limitações.
Mas Caleb está dizendo que a força e o espírito dele é como de 45 anos atrás. O que, que ele está dizendo? Que não importa o tamanho da dificuldade que tenha que ser enfrentada, não importa o tamanho da batalha que tem que ser guerreada, a força e o espírito dele é o mesmo. E ele vai lutar, ele vai guerrear. E ele diz que vai voltar com a vitória. O que, que nós podemos aprender com a história de Caleb? Que mesmo a idade chegando, mesmo o tempo passando, a nossa fé em Deus não pode se perder. A nossa confiança não pode se perder. E o nosso espírito, ele não pode enfraquecer, mas pelo contrário, ele tem que se fortalecer. Mas como é que eu me fortaleço? Como eu continuo a confiar em Deus? Como eu continuo tendo esperança em Deus? É me alimentando da palavra, é buscando nele, é lutando e nunca olhando nem para a esquerda e nem para a direita, mas sempre com os olhos fixos no autor e consumador da fé, sempre com os olhos fixos no meu objetivo, que é o reino de Deus. E quando eu coloco isto dentro de mim, nada e nem ninguém consegue me parar. Aqui nessa passagem, Caleb está recebendo o que é seu de direito. Aquilo que foi prometido há 45 anos atrás por Moisés estava se cumprindo através de Josué. Caleb estava recebendo a sua bênção, Caleb estava recebendo a sua vitória. Mas você viu o que ele disse? Se tiver que lutar, se tiver que guerrear, eu irei lutar, eu irei guerrear. Se tiver que batalhar, eu irei batalhar. Então nós podemos entender que mesmo recebendo um milagre, mesmo alcançando a vitória, eu tenho que estar disposto a lutar. Eu tenho que estar disposto a pelejar. Deixa eu lhe dizer algo. Eu, pela misericórdia de Deus, eu já me encontro na presença de Deus. Eu sou um pastor. Tenho a minha família, tenho uma igreja que eu cuido, tenho ovelhas que Deus confiou em minhas mãos. Mas se você perguntar para mim, pastor, aonde está sua mãe na quinta-feira? Eu lhe falo com toda certeza no coração, sem nenhuma dúvida. Quinta-feira minha mãe está na igreja, orando pela minha vida, me cobrindo de oração. Entre aspas, aos olhos físicos, eu não preciso de oração. Já estou na presença de Deus, já estou como pastor. Mas a minha mãe, ela tem feito como Caleb. Mesmo eu sendo fruto de uma oração dela, mesmo eu sendo a resposta de uma oração dela, ela continua orando. O milagre já aconteceu, mas ela não cessa de orar. Ela não cessa de santificar a minha vida em oração e consagração. E por isso o Senhor tem me sustentado aqui até hoje. Então, por que eu lhe falo essas coisas? Para que você entenda que enquanto você estiver vivo, enquanto houver fôlego no Senhor e na Senhora, você não pode cessar de orar. Você não pode cessar de consagrar e santificar a sua casa. Você não deve cessar de batalhar pela sua família. Porque mesmo eu estando aqui hoje, ela tem continuado a orar. Caleb estava recebendo a herança, a promessa feita a ele. E ele disse: se tiver que lutar, eu lutarei. Tem gente que ela alcança a vitória, ela alcança a bênção, só que ela para de orar. Ela para de buscar aquele o qual entregou a ela a vitória. E isto não pode. Você alcançou a vitória, a bênção, continua a buscar. Continue a clamar. Continue a pelejar. Pois o Senhor, ele não quer te dar apenas uma bênção, uma vitória. Deus não quer apenas trazer a tua casa para a presença dele, mas ele quer fazer muito mais. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer te levar para o reino dele e quer levar a tua casa para o reino dele. Mas para que isso aconteça, nós não podemos cessar de clamar, não podemos cessar de lutar, cessar de guerrear. Amém, gente? Graças a Deus. Neste momento eu gostaria de unir a minha fé com a sua.
e juntos invocarmos o nome de Deus e clamarmos com toda a nossa força por uma resposta, por uma transformação e também sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então vamos orar, pois neste momento é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por nos sustentar até aqui. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelas vitórias já alcançadas, pelas bênçãos já conquistadas. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado em nossas vidas, mesmo sem merecermos, mesmo sendo falhos e pecadores. O Senhor tem sido conosco. Resposta temos obtidos. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor nos tem renovado, o Senhor nos tem avivado com a tua palavra. E o Senhor tem nos dado direção, meu Deus, para lutarmos e guerrearmos pela nossa casa, pela nossa família. E nós te louvamos por tudo isso. E, meu Pai, neste momento, junto com os teus servos, eu oro pela nossa casa, eu oro pela nossa família. E lhe peço, meu Deus, com toda a fé e certeza no coração, que o Senhor nos ouve. Alcança a cada familiar, meu Deus. Alcança a cada ente querido, meu Pai, que nós apresentamos a Ti em oração. E peço ao Senhor, meu Pai, que ao visitá-los, o Senhor cure os enfermos. Se tem alguém doente, alguém desenganado pelo médico, alguém sofrendo, meu Pai, com uma doença degenerativa, uma doença crônica, uma doença, meu Pai, de ordem mental e espiritual, que o Senhor os visite agora, meu Pai, e entregue a cada um deles a cura. Arranca deles, meu Pai, a enfermidade, a doença. Entrega a eles a vitória. Em um nome de Jesus, livra essa mulher, livra este homem, meu Pai, desse tumor, desse nódulo, desse caroço. Livra essa pessoa, meu Pai, desse mal de Alzheimer. Cura essa pessoa desse coração inchado, meu Deus, dessa má circulação, meu Pai, do sangue, esse entupimento das artérias. Cura, meu Pai, essa pessoa hoje. Meu Pai, visita a nossa família, visita o nosso lar, meu Pai, e quebra hoje todo o jugo do inimigo. Tira de dentro da nossa casa a inimizade, a contenda. Tira de dentro da nossa casa, meu Pai, a divisão, a mentira, o engano. Tira de dentro da nossa casa a promiscuidade, o adultério. Tira do nosso lar, meu Pai, tudo aquilo que não é proveniente do Senhor. Remova, meu Pai, as forças espirituais do mal. Que todo principado, potestade, dominador seja vencido neste exato momento. E que o teu poder, meu Pai, alcance o nosso lar e a nossa família. Que o espírito e a fé, meu Pai, deste homem e desta mulher de Deus seja fortalecido, renovado agora. Que essa pessoa não canse de lutar pela sua casa. Que essa pessoa não se fadigue, meu Deus, de clamar pela sua família, não. Mas pelo contrário, que ela tenha forças renovadas, que ela tenha o vigor, meu Deus, revigorado, e que ela venha ter disposição, meu Deus, a lutar e guerrear pela sua casa, como Caleb teve, meu Deus. Então que em nome de Jesus a tua bênção, a tua vitória alcance a nossa casa, alcance o nosso lar, a nossa família, e que o Senhor nos fortaleça, nos encha do seu espírito, para que possamos prosseguir, meu Pai, nessa batalha. E com toda certeza no coração e com toda a fé na Tua palavra, venhamos alcançar, Deus, a vitória e o milagre, em um nome de Jesus. E o que crê, diga, assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha essa certeza no coração. Não desista, não desanime, mas pelo contrário, esteja com o espírito disposto, e o Senhor irá honrar sua fé.